Dando continuidade aos conceitos da semana 8, nós veremos agora a edição de genes e genomas através da tecnologia CRISPR-Cas9. Certo? Então, a edição de genes, nós vimos até agora, né, que a gente pode manipular um gene, né, in vitro, no tubinho de ensaio, fazendo ligação, corte para poder clonar um vetor, eventualmente trocar o promotor. Tá? No caso da edição de genes e genomas pela tecnologia CRISPR, nós faremos a edição de genes e genomas in vivo, tá certo? Nas células vivas. Então, CRISPR, do inglês, né, Cluster Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats, ou, em português, conjunto de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. Vamos ver do que se trata essa tecnologia, né, derivada de uma pesquisa básica. Bom, primeiro, vamos salientar que a tecnologia CRISPR agraciou essas duas pesquisadoras, a Emmanuelle Charpentier, uma francesa, a Jennifer Doudna, uma americana, com o Prêmio Nobel de Química de 2020. Eu até coloquei Química. Por que Química? Tá certo? Vamos levar para o Senado Molecular essa reflexão. Bom, CRISPR-Cas, tá certo? Então, o sistema de edição envolve CRISPR e Cas, nós veremos o que significa esses dois elementos, corresponde ao sistema imunológico bacteriano, tá certo? Para engenheirar genes e genomas, tá certo? É como se fosse uma tesoura exata que vai então editar genes, especificamente em regiões do genoma que nós vamos escolher, tá? Então, os dois papers que a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier publicaram em 2011 e 2012, que deram, né, a elas, na verdade, a honra de ganhar o Prêmio Nobel, corresponde então à utilização na biotecnologia dessa descoberta, que é o sistema de CRISPR-Cas9, que inicialmente foi identificado como um sistema imunológico adaptativo de bactérias. Tá? Então esse vídeo aqui será postado junto com o vídeo assíncrono e com o PDF, tá certo? Corresponde a esse vídeo aqui que nós vamos explicar um pouco mais, tá certo? Então, CRISPR corresponde a essa região aqui, que tem, então, essas regiões repetidas, não são as regiões coloridas, são essas que estão interespaçadas pelas coloridas, tá certo? Essa é a região CRISPR. E tem uma outra região que codifica as proteínas Cas. Tá? Então, essas proteínas Cas, elas possuem duas atividades. Uma atividade de helicase, capaz, então, aqui como um zíper, de abrir as fitas do DNA, e uma atividade de nuclease, capaz de quebrar a ligação fosfodiéster do DNA nas duas fitas. Tá certo? Então, lá na natureza, as pesquisadoras, né, investigando essa bactéria Streptococcus pyogenes, descobriram então esse sistema aonde a proteína Cas9, que está codificada aqui no locus Cas, tá certo? Ela vai, na verdade, fazer uma espécie de sanduíche com esses dois RNAs, tá certo? Que são transcritos a partir da região CRISPR. Então tem o tracer RNA e o CRISPR RNA, tá certo? Então elas viram que essa região aqui do CRISPR RNA, essa sequência específica, reconhecia sequências específicas de um vírus bacteriófago que ia tentar, então, invadir a célula bacteriana. Vamos ver isso em detalhe. Então tá aqui, olha, é curioso a gente pensar, né, que nós já vimos aqui o nosso bacteriófago desde lá do começo do nosso curso, né, quando a gente falou lá do experimento do liquidificador, e olha aqui esse modelo de estudo, né, bacteriófago-bactéria, permitindo uma verdadeira revolução científica que a tecnologia CRISPR-Cas9 vem possibilitando. Então, o bacteriófago injeta o seu DNA no intuito de se multiplicar e lisar a célula, tá certo? Aqui a bactéria, né, ela ressente a presença do invasor. O locus Cas, ele vai transcrever e produzir a proteína Cas, que virá aqui, no caso aqui do DNA do bacteriófago, vai cortar um pedaço desse DNA e vai inseri-lo na região CRISPR. Então, esse fago aqui que tentou invadir, não só ele não teve sucesso em lisar a bactéria, mas ele ainda deixou aqui no cromossomo bacteriano uma mensagem imunológica,
tá certo? Que numa próxima infecção com esse mesmo tipo de fago, ele terá ainda menos sucesso nessa invasão. Então vamos lá. Como que acontece? Ele vai inserir aqui o seu DNA viral, tá certo? Então o locus Cas produz a proteína Cas9, tá certo? Ó, detalhe, né? Esse bacteriófago aqui, olha, que está em verdinho, ele já tinha um parente dele, digamos, né? Da mesma classe, já tinha tentado invadir, já tinha memória imunológica aqui, tá certo? Então é transcrito um RNA, tá certo? Que é complementar a uma das fitas desse do bacteriófago invasor, do DNA, tá certo? E esse reconhecimento aqui, então, do RNA produzido, que está aqui dentro do cromossomo bacteriano, o encontro dele com o DNA do bacteriófago vai levar à destruição desse DNA do fago invasor, tá certo? Então, vamos ver isso agora mais em detalhe, tá certo? O que a Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier fizeram naqueles papers para poder adaptar esse sistema, então, do sistema imunológico bacteriano para um uso que hoje em dia vai desde edição em vírus até edição em embriões humanos, tá certo? Então tem aqui, ó, a região que reconhece especificamente uma sequência alvo, né, que é transcrita aqui ao CRISPR-RNA, e esse tracer-RNA, ele simplesmente permite com que todo esse sistema fique montado aqui dentro da proteína Cas. Tá vendo? A proteína Cas, ela tem esses dois domínios aqui, que são os domínios que clivam o DNA nas duas fitas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, o DNA alvo, tá certo? Com a sequência, e aí o trabalho delas foi o seguinte, eles falaram, olha, eu posso, por hibridização de DNA, olha lá que nós vimos, lembra que eu estou falando para vocês que é importantíssimo esse fenômeno, né, da hibridização específica de nucleotídeos, engenheirar as possibilidades que isso dá. Então, olha lá, eu posso engenheirar agora o que chama-se de guide RNA, tá certo? Que é esse RNA aqui sintético que vai unir o que na natureza eram esses dois RNAs aqui, tá certo? Eu posso expressar esse RNA mensageiro a partir de um plasmídio com a sequência complementar a minha sequência alvo, tá certo? E quando há esse encontro, olha lá, o domínio helicase da Cas9 vai abrir a fita de DNA para que haja o reconhecimento específico de bases e a porção endonuclease da Cas9 vai clivar a fita de DNA na fita de cima e na fita de baixo, exatamente na região alvo, então com alta precisão, tá certo? Uma vez que há a clivagem do DNA dupla fita dentro da célula, isso dispara um sinal de alerta muito poderoso, tá certo? Porque indica que algo muito dramático está acontecendo, porque o DNA aqui cromossomal, no caso aqui, foi digerido, né, quebrada a dupla hélice, então mecanismos de reparo se colocam em ação como sistema de alerta, tá certo? Então nesse caso aqui, os mecanismos de reparo, tem um vídeo que eu vou colocar para isso, ele vai colocando e tirando nucleotídeos de modo a fazer uma solda, para soldar esses fragmentos aqui que tinham sido clivados aqui pela Cas9, tá certo? Então nesse processo aqui que ele chama de error proner, né, que na verdade ele pode introduzir erros, pode introduzir mutação aqui nesse locus onde eu estou querendo alterar, e com isso eu vou alterar a região codificadora, tá certo? E esse locus aqui vai ser nocauteado, vou fazer o knockdown deste gene, ele não vai produzir mais a proteína desejada. Então com isso eu vou eliminar esse gene, com isso eu posso então estudar qual seria, por exemplo, a função dele, ou eventualmente inativar um gene que pode ser responsável, por exemplo, por uma doença, tá certo? Uma outra forma de então fazer a edição gênica é utilizar o mesmo sistema, tá certo? Então no guider RNA tem essa região aqui que eu desenho especificamente para ter a sequência complementar à minha sequência alvo, tá certo? Vai acontecer o mesmo fenômeno, ou seja, a interação aqui na sequência alvo, a clivagem da dupla fita, tá certo? E nesse caso aqui, olha, a gente pode colocar a construção do gene que a gente quer inserir, tá certo? Por exemplo, o promotor e a região codificadora.
coloco dentro do meu sistema, tá certo? Dentro da célula, isso aqui está acontecendo em vivo, tá? E na hora de fazer, então, a soldagem aqui, né, o sistema de reparo, ele pode fazer o quê? Lógico que isso é probabilístico. Ele pode inserir o nosso transgene de interesse, tá certo? Então, nesse caso aqui, a edição, eu estou inserindo um gene, tá certo? Que poderia estar, por exemplo, corrigindo uma doença genética, tá certo? Fazendo uma terapia gênica. Então, com a tecnologia CRISPR, eu posso inativar, mutagenizar, nocautear um gene, tá certo? Ou eu posso inserir um gene desejado para conferir, então, uma capacidade ou corrigir um erro numa célula, num tecido, tá certo? Então, e se você quiser a tecnologia CRISPR no seu estudo científico? Olha lá o nosso EdGene, tá certo? Entre no EdGene, pessoal. Existem várias informações e recursos de plasmídios. Então, quer saber a história do CRISPR, como que funciona, tá certo? E vocês podem ainda ter todo esse catálogo de plasmídios que você pode receber em casa, a gente já falou isso, no laboratório, no caso, né? Relacionado aos diversos interesses que vocês possam querer ter, tá certo? Para fazer edição, epigenética, os guiders RNAs, tá certo? Então isso tá pela plataforma do EdGene, vocês podem obter, tá? Plasmídios relacionados, então, à possibilidade de fazer a tecnologia CRISPR nos organismos modelo. Olha lá, bactéria, mamífero, levedura, C. elegans, né, que é um verme, parasita, o sapinho, drosófila, planta, o zebrafish, que é o modelo de peixe, tá certo? Então, todos esses recursos são possíveis, tá, de ser adquiridos pelo EdGene. Aqui tem um exemplo de um plasmídio que você pode adquirir no EdGene. Por exemplo, esse plasmídio aqui, olha, ele vai permitir a expressão da proteína Cas9, tá certo? Que é a que tem atividade de endonuclease. E você pode, então, construir um segundo plasmídio que vai expressar o seu guide RNA com a sequência específica para o reconhecimento aqui da sua sequência-alvo, para você poder fazer a sua edição. Detalhe, pessoal, a gente pode fazer a edição, aqui no caso, deixa eu vir aqui, ó. A gente pode fazer edição em célula para poder fazer edição em mais de um gene ao mesmo tempo, tá certo? Eu posso, então, transformar a célula que eu quero fazer edição com esse plasmídio do Cas e mais de um plasmídio que vai expressar mais de um tipo de guide RNA, tá certo? Permitindo com que essa edição aconteça em diferentes posições do genoma ao mesmo tempo, tá? Isso era impensável de se fazer antes lá de 2012, 2013. Tá? Então, alguns usos da tecnologia CRISPR, né? Coloquei aqui, existem muitos. Aqui eu peguei um exemplo, né? Cientistas fazem rato cego recuperar a visão. Tá? Então, essa doença é caracterizada pela existência de genes defeituosos que causam a degeneração da retina e da cegueira. Então, nesse trabalho, né, pela primeira vez, eles conseguiram, né, que essas células que não se dividem, né, poder modificar o DNA, tá certo? E as aplicações são as mais vastas. Tá? Um paper publicado na Nature. Aqui eu sugiro, né, vocês possam assistir um podcast de 5 minutos com a professora Maiana Zatz, que ela é uma das maiores autoridades em genoma humano no Brasil, tá? Que explica como funciona a tecnologia de edição via CRISPR. Tá? Então tem muita informação, pessoal, não se restringam sua aula, busquem, tragam curiosidades, dúvidas para o nosso Senado Molecular. Tá? E aqui, olha que interessante, a utilização de CRISPR em diagnóstico molecular. Tá certo? A equipe da Jennifer Doudna, tá? Esse paper aqui é do primeiro semestre, foi publicado na Cell, e aqui foi antes dela ganhar o prêmio Nobel, tá certo? Então, desenvolvendo, então, olha que interessante, pessoal, um diagnóstico molecular para detectar o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Tá? Então, o mesmo processo, né, de obtenção da amostra, né, com aquele swab lá no fundo do nariz, tá certo? E aí o sistema, aqui no caso, não usa a Cas9, usa a Cas13, que ela vai clivar, então, o RNA viral em 3 locais diferentes,
tá certo? E vai ter um sistema de sonda fluorescente. Vocês lembram da sonda utilizada no PCR em tempo real, no sistema TACMA, que conforme quebra a molécula emite fluorescência? Olha aqui, um sistema análogo. Então, pessoal, a gente tem que buscar fazer essas conexões. O sistema não é idêntico, mas o princípio é similar. Tá? Então, vamos nos aproximar, porque aí não precisa decorar, e a gente consegue acompanhar as evoluções científicas tendo essa base.